Vou pedir para você, quem está com a Bíblia, abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. E queria que você ficasse atento, nós vamos ler 13 versículos desse capítulo. Mas acompanhe com atenção. Então diz assim: o Senhor disse a Samuel, Samuel era um profeta: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Saul era o rei de Israel que tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que vai sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Você ungirá para mim aquele que eu escolher. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo. Encontrar-se com ele e perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quem foi convidado para o sacrifício? Jessé e os filhos dele. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Eliabe era o filho primogênito de Jessé. Ele era forte, ele era alto, ele tinha boa estatura, ele tinha bom semblante, boa aparência. E quando Samuel viu Eliabe, ele pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab, era o segundo filho de Jessé. Jessé. Chamou Abinadab e o levou a Samuel, o profeta. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. O que aconteceu aqui? Deus falou para o profeta Samuel. O profeta Samuel era a pessoa mais respeitada da nação. Na nação de Israel, naquele tempo, tinha um rei. Quem era o rei? Saul. Este rei, ele foi estabelecido rei quando o povo de Israel pediu para ter um rei, como tinham todas as nações da terra. E aí, Deus falou para Samuel: ungir Saul. Saul foi um rei que foi dado a Israel, um rei
para o povo, um rei segundo o coração do povo. Saul era alto, Saul era belo, Saul era o homem de mais estatura de Israel, encorpado, forte, bonito. É assim que a sociedade quer um rei. O mundo quer um rei que ela aprecia. O mundo não valoriza tanto o caráter, o mundo valoriza a aparência. Tem algumas coisas que o mundo dá valor. O mundo dá valor à fama, o mundo dá valor à beleza, o mundo dá valor à riqueza e o mundo dá valor à inteligência. A pessoa pode às vezes não ter um bom caráter, mas se for rica, o mundo aplaude. Deus disse: o homem olha a aparência, mas eu sou diferente, eu vejo o coração. Deus diz na sua palavra que tudo que o mundo valoriza é justamente o que não tem valor para Deus. Quem aqui quer descobrir o que tem valor para Deus? Levanta a mão. Eu vou te ajudar de uma maneira fácil. Se você quer descobrir o que tem valor para Deus, é só olhar o que o mundo valoriza. E isso é o que Deus não valoriza. Essas coisas que o mundo busca, e às vezes gasta a vida inteira atrás destas coisas. Beleza, riqueza, dons, capacidade. Essas coisas que o mundo vai atrás, não tem nenhum valor para Deus. E as coisas que têm valor para Deus, são as coisas que não têm valor para o mundo. A Bíblia chega a afirmar que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. É loucura para o mundo que a salvação do mundo está numa cruz, num homem crucificado. Porque o mundo esperava um rei, esperava alguém majestoso, esperava alguém que demonstrasse a sua glória e o seu poder, segundo o mundo. Israel esperava o Messias, e eles estavam esperando o Messias segundo os valores do mundo, alguém que os libertaria, alguém que seria cheio de poder. Jesus tem todo o poder, mas Ele não manifestou o seu poder como o mundo valoriza. Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo de animais. José, pai de Jesus, teve que limpar aquele lugar da palha, do cocô dos animais. E era Deus chegando ao mundo. Por que Deus chegou ao mundo num estábulo? Por que Jesus, quando nasceu, não foi colocado num palácio, mas foi colocado numa manjedoura? Porque Deus quer mostrar para o mundo que o que Ele valoriza não é o que o mundo valoriza. E que o mundo valoriza não tem valor para Deus. Interessante que todas as coisas que o mundo valoriza vão ficar aqui quando a pessoa morre. A pessoa corre atrás da riqueza. A pessoa gasta sua energia. Tem gente que briga com a família. Tem gente que rompe amizades, rompe relacionamentos. Tem gente que perde a sua saúde. Tem gente que perde a sua paz. Tem gente que perde e entrega as coisas mais preciosas da vida para ser rico, para acumular riquezas. E quando ela vai embora, toda a riqueza,
que ela acumulou fica aqui. Jesus disse: não acumulem riquezas desta terra, porque essas riquezas são instáveis. O ladrão vem e rouba, a ferrugem corrói. Mas acumule para você tesouros no céu, aonde nem a traça, nem o ladrão não pode roubar, não pode destruir. Você tem que parar e pensar, porque existe um enganador chamado Satanás, que ele quer enganar você, ele quer que você gaste a sua vida naquilo que não tem valor. As pessoas, existe um estudo científico hoje, existem publicações de pessoas que trabalham em hospitais com as pessoas que têm doenças terminais e que elas estão à beira da morte e elas sabem que elas vão morrer em poucos dias. E foi feito um estudo do arrependimento que elas têm. Pessoas ricas, pessoas capazes, pessoas que usufruíram de tudo que o mundo oferece. E no final da vida, elas estão arrependidas e com remorso de não ter passado mais tempo com os filhos. Sabe, diante da morte, ninguém tem orgulho, vai ter orgulho da riqueza que acumulou neste mundo. Você precisa ser uma pessoa que não é guiado e que nem busca as coisas que este mundo dá valor. Mas você precisa ser guiado e buscar as coisas que Deus dá valor. Não desperdice a sua vida. Por favor, não desperdice a sua vida naquilo que é vão, naquilo que é passageiro, naquilo que é inútil, naquilo que vai passar. Mas invista a sua vida naquilo que é eterno, naquilo que jamais passará. Deus diz na sua palavra: o mundo vai passar e tudo que há no mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Saul era um rei aplaudido pelo povo. Saul era um rei que quando ele chegava num lugar, ele era tão bonito, tão formoso, tão alto, tão forte, tão atlético, que quando ele chegava num lugar, as pessoas aplaudiam, as pessoas diziam: uau, uau, o rei Saul vai entrar no recinto. Uau, quando ele entrava, que rei, que rei. As mulheres ficavam, israelitas ficavam: Saul, Saul, Saul. Ai, como ele é lindo. Ai, que rei formoso. Ai, Saul, case comigo. Mas esse rei foi rejeitado por Deus. Se você aprender essa lição, Deus rejeita o que o mundo escolhe. E Deus escolhe o que o mundo rejeita. Se você aprender essa lição, você vai pautar a sua vida e vai guiar a sua vida, e a sua vida vai ser dirigida por aquilo que é bom, por aquilo que permanece, por aquilo que abençoa. E a sua vida vai ser abençoada nessa terra. E Deus rejeitou Saul. Ele tinha aparência de rei, ele tinha roupa de rei, ele tinha rosto de rei, ele tinha altura de rei, ele tinha formosura de rei, ele tinha voz de rei. Só não tinha uma coisa: coração de rei. Sabe, querido,
não use a sua vida para correr atrás do que vai passar. Cuide do seu coração. Cuide da sua alma. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser o bilionário, ser o rico, ser o famoso, e perder a sua alma? Não corra atrás das coisas deste mundo, porque se você correr atrás das coisas deste mundo, você poderá perder a sua alma. Jesus contou a história de um homem que enriqueceu muito rápido, e ele olhou tudo que ele tinha, e ele bateu no peito e disse: olha como eu sou rico, olha tudo que eu tenho, olha tudo que eu conquistei. E Jesus disse para ele: você é um louco. Você é louco. Porque o que você tem guardado para a sua alma? Você é um louco, Jesus disse. Hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que você tem guardado para ela? Hoje nós vivemos a era da internet, a era das redes sociais. Sabe, amado, e tem muitas coisas. As pessoas estão ensinando na internet como ser rico, como ser milionário. Existem milhares de cristãos que estão seguindo filosofias deste mundo, em como ser rico, em como se tornar milionário, em como ganhar mais dinheiro. Cuidado, você pode perder a sua alma. E se você perder a sua alma, não tem como você recuperar a sua alma. Você precisa valorizar a salvação que só Jesus pode te dar. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O apego ao dinheiro. O valor que se dá ao dinheiro. Sabe qual é o engano? As pessoas dão um valor ao dinheiro que ele não tem. Tem coisas na sua vida que nunca o dinheiro vai poder resolver. E tem coisas na sua vida que só Deus pode resolver. E você deve se apegar a Ele. Saul foi rejeitado. E Deus falou para o profeta: vai na cidade de Belém, e um dos filhos de Jessé eu vou ungir como futuro profeta. E Samuel chegou na cidade e reuniu toda a família de Jessé. Falou para Jessé: Jessé, você venha comigo, traga todos os seus filhos. Jessé foi e levou. Jessé tinha 8 filhos homens. Ele foi e levou 7 filhos. Só não levou um, o caçula, Davi. Sabe por que não levou Davi? O profeta era a pessoa mais importante da nação. Receber este convite do profeta era uma honra. Jessé sabia que o convite era para levar todos os seus filhos. Está lá no texto que nós lemos. Todos. Ele levou todos menos um, Davi. Sabe por que ele não levou Davi? Porque Davi era rejeitado. Davi foi rejeitado por seus pais. Davi foi rejeitado por causa talvez da rejeição dos pais. Também foi rejeitado pelos irmãos. Porque nós pais ensinamos nossos filhos não apenas com as nossas palavras, nós ensinamos com a nossa vida e com o nosso exemplo.
Como eu sei que Davi era rejeitado? Esse fato demonstra essa rejeição. Imagina que uma autoridade de muito respeito, imagina que o primeiro-ministro de um país convida você e sua família para um jantar. Você leva todos os seus filhos, menos um. E Jessé disse para Davi: fica lá no campo cuidando das ovelhas. Davi, vai ter uma reunião importante, você não me apareça aqui. O pai pensava que Davi, porque o profeta disse: um dos teus filhos será ungido rei. Jessé pensava que talvez todos os filhos pudessem ser, mas Davi jamais. Davi talvez foi rejeitado pela sua aparência. Lembra, o mundo valoriza a aparência, Deus valoriza o que Deus valoriza? O coração. Talvez Davi foi rejeitado pela sua aparência. Ele era magro, ele era ruivo, ele era um adolescente. Davi foi o 8º filho. Quando Jessé teve o primeiro filho, ele ficou feliz, ele falou com a esposa, ele fez churrasco para os amigos, eles construíram um enxoval, fizeram o berço, tudo arrumado, tudo perfumado. Nasceu o primeiro filho, aí ela disse: estou grávida de novo. Nasceu o segundo. Um dia ele voltou para casa, ela disse: estou grávida de novo. Ele disse: de novo? E foi 1, 6, até 7 vezes. Talvez ele disse: olha, não dá mais para ter filho, não tem mais finanças. Ele não era rico. Mulher, tu tá doida, para de engravidar. O primeiro ficou alegre, no 7º já disse: mulher, tá demais. E aí veio o 8º. O 8º foi talvez difícil. Sabe, quando nasceu Davi, talvez aquele enxoval não era um enxoval novo, era um enxoval que o Eliabe usou, que passou para Abinadab, que passou para o outro, que passou para o Samar, chegou em Davi. Sabe, às vezes é um desafio ser um caçula numa família de muitos filhos. Porque o caçula é o que leva o croque. O caçula é o menorzinho, é aquele que diz: fica quieto, menininho, não é sua vez não, vai para o fim da fila. O que está fazendo aqui? Davi foi lá no campo de batalha, aonde estava o gigante Golias desafiando Israel. Ele só foi lá obedecendo o seu pai. E os irmãos disseram: o que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui, moleque? Aqui no seu lugar? Aqui é lugar de gente forte, guerreira. Ele não tinha aparência de rei, ele não tinha aparência de guerreiro, mas ele tinha coração. Ele era um adorador de Deus. Ele era alguém que amava Deus de todo o seu coração. Ele era alguém que Deus disse a Davi assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Sabe, querido, também não trabalhe, não tenha uma performance, não se esforce para agradar a sociedade, as pessoas. Que você seja uma pessoa que se esforce para agradar a Deus. Porque é a Ele e somente a Ele que nós vamos dar conta e a quem nós devemos prestar contas da nossa vida. Então, Davi foi rejeitado. Davi, quando nasceu, era ruivo. Talvez o pai esperava: olha, é o 8º, é a 8ª chance de eu ter uma filha mulher. Vai ser mulher, vai ser mulher. Nasceu homem e nasceu ruivo. Davi talvez na sua infância teve apelidos: vermelhinho, fogão, labareda, foguinho, vermelhinho. Davi, quando usava uma calça jeans, era aquela calça jeans, já passou todos os irmãos para chegar nele. E aí, Jessé leva seus filhos até o profeta. Ele veste bem seus filhos. Seus filhos passam perfume. Eu brinco e digo: Jessé levou os filhos, antes de ir até o profeta Samuel, ele levou os filhos no Belém Shopping. Comprou tênis novo, calça nova, camisa de marca,
porque vamos lá. Talvez os filhos disseram: tu está doido, pai? Nós nunca tivemos dinheiro para comprar essas coisas, como que vai pagar essa conta? Ele disse para os filhos: quem disse que pai de rei paga a conta? Quando souberem que eu vou ser o pai do rei, a loja vai dizer: seu Jessé, isso foi uma oferta para o Senhor. Sabe, irmãos, eu e você, pessoas normais, pessoas comuns, nós temos que batalhar na vida. Você, para comprar suas coisas, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. O rei, quem é rei, não precisa fazer nada disso. Tudo é oferecido a ele. Quem é famoso, ele não precisa ir na loja comprar, a loja que manda roupa para ele. Sabia disso? As melhores marcas, porque a pessoa é conhecida, a pessoa famosa, a pessoa vai tornar-nos também conhecidos. Manda lá para ele uma roupa chique, e ele tira uma foto e publica no Instagram: estou usando esta roupa da Chanel. Chanel não tem nem roupa. Quantos estão entendendo, irmãos? Comprou tudo. Aonde estava Davi? Sabe, no Belém Shopping, Davi estava carregando sacola, irmãos. Talvez ele viu um tênis e disse: ô papai, dá esse tênis aí para mim também. Eu estou comprando para todo mundo, para mim. Diz: fica para lá, cara. Porque eu não vou gastar dinheiro com você, não. Porque não tem possibilidade, você não é escolhido. Quantos estão entendendo, irmãos? Talvez você foi rejeitado, eu não sei a sua história de vida. Talvez você foi rejeitado por amigos, pela família, talvez até pelos pais, talvez por professores. Mas saiba de uma coisa: Deus te escolheu, Deus te amou, Deus te ama, Deus tem um propósito para a sua vida. Sua vida só tem significado em Deus. E aí vieram todos eles arrumados, bem vestidos, calça de marca, camisa de marca. Os filhos de Jessé estavam se sentindo: uau! Aí o que Jessé fez? Ele apresentou o primogênito diante do profeta. Era o preferido dele. E ele estava todo assim: é este, Jessé, o pai, é este. Até Samuel ficou impressionado com a aparência deste filho. Porque até Samuel disse: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E ele já ia ungindo aquele jovem. Deus disse para ele: Samuel, não é esse. Opa. Sabe, Samuel, vou te ensinar uma coisa. O homem vê a aparência. Eu sou diferente. Eu vejo o coração. O homem valoriza a embalagem. Eu valorizo o conteúdo. O homem vê com que roupa aquele homem está vestido. Deus vê como ele trata a sua esposa. A sociedade vê a riqueza que aquela pessoa tem. Deus vê como ele ama os seus filhos. Quantos estão entendendo? Deus vê o coração. Passou os 7 filhos. Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E Samuel tem que fazer esta pergunta para Jessé: são todos esses os seus filhos? E Jessé, com vergonha na frente de todo mundo, tem que dizer: tem mais um, o caçula. Talvez Samuel pensou: por que ele não está aqui? Eu falei para você trazer todos os filhos. Manda chamar ele. Davi está no campo, rejeitado, esquecido. Chega uma pessoa lá, não sei quem, a Bíblia não diz quem. Chega lá e diz assim: Davi, 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 o profeta Samuel está te chamando. Diz que ninguém vai comer enquanto você não chegar. E Davi vai e ele chega. Quando ele entra no lugar, o texto dá uma descrição física de Davi. Interessante.
Vai falar da aparência dele. Ele era ruivo, belos olhos, gentil aspecto. Era um adolescente simpático. Os irmãos estavam lá todos arrumados. Quando Davi entrou, ele está com uma camisetinha, gente, desbotada. Está escrito assim: encontro com Deus, 1990, não dá para ler o resto. Comunidade cristã, mas não dá para ler o nome Lages, que apagou. Furadinha, meio rasgada, a gola toda. Está com uma calça jeans que passou por todos os irmãos, aquela coisa. Está com aquele tênis, um cardaço preto, outro cardaço branco. A calça é maior que ele. É um número maior. Cabelinho ruivo, desarrumado. Tem uns cocôzinhos de ovelha, assim, uns sujeira de cocô de ovelha. Ele entra no lugar. Quando ele entra, Deus fala assim para o profeta: é esse mesmo, é esse aí, pode ungir ele, pode ungir ele. Talvez Davi entrou lá no lugar, um adolescentezinho, ele entrou no lugar e disse assim: alguém mandou me chamar. A voz dele estava naquela: sim, Davi, Deus mandou te chamar, porque Deus te escolheu. Olhe para mim, queridos, olhe para mim. Deus também te escolheu. Deus também te escolheu. Deus também te chamou. Só Ele pode suprir a sua vida. Só Ele pode dar significado, sentido, valor e propósito para a sua existência. E Ele te escolheu. A Bíblia diz que em Cristo todos foram escolhidos. E agora o que você precisa fazer? Simplesmente aceitar o amor de Deus. Receber a presença de Deus. Aceitar essa escolha. Sabe, deixar de lado os valores deste mundo. Deixar de lado o que esse mundo busca tanto, 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 e que não tem valor algum. E buscar aquilo que realmente tem valor. O amor de Deus por você. Ele te escolheu. Deus te ama tanto. Ouça isso. Deus te ama tanto, que Ele deu a própria vida por você. Ele deu a vida por você. Quando você não merecia, Ele se entregou por você. Talvez você está num lugar, vivendo num lugar que você ainda valoriza as coisas deste mundo. Talvez você experimentou rejeição no passado da sua vida. E às vezes quando uma pessoa experimentou rejeição no passado da vida, ela vai tentar construir coisas para que ela tenha valor. Ela vai correr atrás de riqueza, de fama, dessas coisas, porque vai ser a maneira dela ser valorizada. Mas a verdadeira maneira de você receber valor é receber a Deus, o seu amor, a sua presença, a sua escolha. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, onde você está, por favor.